Este é o módulo de estudo número 15, com o título Deus destruiu Sodoma e Gomorra. No estudo passado, no módulo passado, nós vimos que Ló escolheu as planícies do Rio Jordão. E nas planícies do Rio Jordão haviam duas cidades de um povo ímpio, Sodoma e Gomorra. E o Senhor iria destruir essas cidades. E Ló foi construindo suas tendas até chegar, e quando ver, está no meio ou dentro da cidade de Sodoma. Bom, nós vamos ver agora o que aconteceu com Ló. Qual foi o seu destino devido à sua péssima escolha. Mas antes disso, nós vamos dar uma continuidade a o que o Senhor falou para Abrão, reafirmando a promessa. Em Gênesis capítulo 15, versículos 5 e 6, traz assim: Então o levou para fora e disse: Olha para o céu e conta as estrelas, se a podes contar. E acrescentou-lhe: Assim será a tua descendência. E creu Abraão no Senhor, e o Senhor imputou-lhe isto como justiça. Por que é importante essa passagem? Nós vamos aprender agora o que é ser justo. O que é ser justo diante de Deus? Veja, Abraão creu no que Deus estava falando para ele, e isso foi-lhe imputado como justiça. Ele se tornou justo pela sua fé. Nós temos que crer. Se nós lemos a Bíblia, mas não cremos no que está escrito, nós não somos justos diante de Deus, porque nós não cremos nas promessas, nas palavras de Deus, e na verdade estamos chamando Deus de mentiroso. Como seremos justos diante do Santo se não acreditamos nas palavras de Deus, no que Ele nos ensina? Isto é ser justo diante de Deus. Bom, o que você acha de você saber o que vai acontecer no próximo um mês da tua vida? Ou o que vai acontecer nos próximos 10 anos? Bom, pois Deus irá para falar para Abrão o que vai acontecer com ele no seu futuro e o que irá acontecer com a sua descendência. Simplesmente adiantou 400 anos da história. Veja o que está escrito em Gênesis, capítulo 15, versículo do 13 ao 16. Está assim: Então disse o Senhor a Abrão: Sabe com certeza que a tua descendência será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Sabe também que eu julgarei a nação ao qual ela tem de servir, e depois sairá com muitos bens. Tu, porém, irá em paz para teus pais, em boa velhice serás sepultado. Na quarta geração, porém, voltarão para cá, porque a medida da iniquidade dos amorreus não ainda está cheia. O Senhor está falando duas coisas aí. Uma a curto prazo. Está falando sobre a vida de Abrão, falando que ele terá uma vida boa, uma vida tranquila, sossegada, e terá uma velhice tranquila, sossegada e morrerá em paz. Mas também está falando sobre a sua descendência, falando que a sua descendência irá ser escravizada por 400 anos. E realmente nós vamos estudar isso, que foi escravizada pelo Egito por 400 anos. E também o Senhor relata que ele irá ferir essa terra ou este povo que escravizou os descendentes de Abrão. E nós vamos ver isso também quando nós estudarmos as pragas do Egito. Nós vamos estudar quem é que vai tirar eles dessa escravidão de 400 anos. Nós vamos estudar a vida de Moisés. E o Senhor também está adiantando que eles serão escravos sim no Egito, mas na quarta geração eles irão retornar para Canaã. Tudo isso nós iremos estudar nos próximos módulos. Nós veremos agora a ocasião em que Deus mudou o nome de Abrão para Abraão.
Exatamente. Lembra que eu falei que os nomes, nós já falamos aqui sobre esse assunto e nos módulos passados, de que os nomes têm significado, são adjetivos? Pois bem, então, em acordo com o futuro de Abraão, o nome dele será mudado. Veja que está escrito em Gênesis capítulo 17, versículo do 1 ao 5. Está assim para nós. Quando Abraão tinha 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e lhe disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e sê perfeito. E firmarei o meu pacto contigo, e sobremaneiras te multiplicarei. Ao que Abraão se prostrou com o rosto em terra. E Deus falou-lhe, dizendo: Quanto a mim, eis que o meu pacto é contigo, e serás pai de muitas nações. Não mais serás chamado Abrão, mas Abraão será o seu nome, pois por pai de muitas nações te hei posto. Veja, Abraão, ele recebeu a primeira vez a promessa com 75 anos. Agora ele já estava com 99. E todos esses anos ele ainda não deixou de crer. Deus o estava provando e parece que Abraão estava sendo aprovado. Abrão quer dizer pai exaltado. Este era o nome de Abrão, olha só. Pai exaltado que não tinha filhos. O próprio nome de Abrão era uma afronta contra ele. Pai exaltado sem filhos. E o Senhor mudou o nome dele. Seu nome não será mais Abrão, pai exaltado. Seu nome será Abraão, pai de multidões. E o nome dele começou a ser chamado de Abraão, como nós conhecemos até os dias de hoje. Não somente isso, mas Deus também mudou o nome de sua esposa, que era Sarai. Sarai quer dizer princesa, e ela vai se chamar agora Sara, mãe de uma multidão, exatamente, de uma multidão, uma nação numerosa que irá se formar na terra através do filho que será gerado no seu ventre. E através deste filho é que nascerá o Salvador, o libertador. Glórias a Deus. Veja que está escrito em Gênesis 17, versículo 15 ao 16. Disse Deus a Abraão: Quanto a Sarai, tua mulher, não lhe chamarás mais Sarai, porém Sara será o seu nome. Abençoá-la-ei, e também dela te darei um filho. Sim, abençoá-la-ei, e ela será mãe de nações. Reis de povos sairão dela. 12 tribos. 12 tribos foram formados da descendência de Abraão. Nós vamos ver agora uma situação em que Abraão riu-se, mas ele riu de uma forma não duvidando, mas sim admirando a proeza que Deus iria fazer. De uma diferença de um riu-se de Sara, que Deus irá adverti-la que ela está errada. Veja o que está escrito primeiramente em Gênesis 17, 17. Ao que se prostrou Abraão com o rosto em terra e riu-se, e disse no seu coração: a um homem de 100 anos há de nascer um filho? Dará à luz Sara, que tem 90 anos? Abraão, ele se admirou de ver a impossibilidade da coisa e a maravilha que Deus iria fazer. Ele já estaria com 100 anos e seria um pai com 100 anos. E a sua esposa, que já tinha passado das regras das mulheres, ou seja, já tinha passado pela menopausa, já estava em idade avançada, iria ainda ter filho. Isto é um milagre, não é mesmo? E ele se riu, admirado com esta proeza. Agora nós vamos ver que Sara também se riu, mas riu de uma forma diferente. Está lá em Gênesis capítulo 18, nós vamos ler do 10 até o 15. Está assim. E um deles lhe disse: certamente tornarei a ti no ano vindouro, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E Sara estava escutando a porta da tenda, que estava atrás dele. Ora, Abraão e Sara já eram velhos e avançados em idade, e a Sara havia cessado o incômodo das mulheres.
Sara então riu-se consigo, dizendo: terei ainda de leite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? Perguntou o Senhor a Abraão: por que se riu Sara? Dizendo: é verdade que eu, que sou velha, darei à luz um filho? Há porventura alguma coisa difícil ao Senhor? Ao tempo determinado no ano vindouro, tornarei a ti e Sara terá um filho. Então Sara negou, dizendo: não me ri, porquanto ela teve medo. Ao que ele respondeu: não é assim, porque te riste. Veja, ela riu achando um absurdo, não se admirando da maravilha. Ela achou um absurdo, ela não acreditou neste momento, ela titubeou em sua fé. E o Senhor a advertiu e chamou a atenção, dizendo que não era para ela fazer assim. Assim também somos nós. O homem só pode agradar a Deus se tiver fé. A fé é o que agrada a Deus. Quando nós não temos fé, é impossível agradar ao Senhor. Então, que nós venhamos a ter fé, ler as Escrituras, crer no que está sendo ensinado para nós e poder, assim como o Senhor nos instrui, nos ensina na nossa forma de viver e de ser e de agir, assim sermos. Porque devemos ter a plena certeza que Deus está de olho do nosso coração, assim como ele estava de olho no coração de Sara. Agora, nós vamos voltar para a história de Ló. Lembra Ló? Enquanto isso, Ló está lá em Sodoma. E essas duas cidades, Sodoma e Gomorra, serão destruídas. Será que Ló será destruído também com essas ímpias cidades? Vamos analisar agora o que está escrito no capítulo 18 de Gênesis, a partir do versículo 17. Vai até o 21, na verdade. Está assim: e disse o Senhor: ocultarei eu a Abraão o que faço? Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e por meio dele serão benditas todas as nações da terra? Porque eu o tenho escolhido a fim que ele ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para praticarem retidão e justiça, a fim de que o Senhor faça vir sobre Abraão o que a respeito dele tem falado. Disse mais o Senhor: porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto o seu pecado se tem agravado muito, descerei agora e verei se em tudo tem praticado segundo o seu clamor, que a mim tem chegado, e se não, sabê-lo-ei. O que está acontecendo aqui? Deus aqui está argumentando com ele mesmo, ou seja, com a Trindade, né? Irá ocultar de Abraão o que está decidido a destruir, porque Abraão sabia que seu sobrinho Ló estava em Sodoma. Vou agora esconder de Abraão o que eu estou intentando fazer, sendo que Abraão foi escolhido por mim para formar uma grande nação e ensinar a sua descendência a guardar os caminhos do Senhor? Não, eu vou informar a Abraão o que eu vou fazer. E assim foi o que aconteceu. O lindo disso é que Deus não precisava de forma alguma anunciar isso para Abraão. Veja como Deus, ele, através da vida de Abraão, ou através desta passagem, nós vemos o amor, o respeito, a consideração, embora nós não mereçamos, que Deus tem para conosco. Agora, nós vamos continuar na história de Ló. Em Gênesis, capítulo 19, versículo do 1 ao 3, está assim: à tarde, chegaram os dois anjos a Sodoma, e Ló estava sentado à porta de Sodoma. E vendo-os, levantou-se para os receber, prostrou-se com o rosto em terra. E disse: eis agora, meus senhores, entrai, peço-vos, em casa de vosso servo, e passai nela a noite, e lavai os pés. De madrugada vos levantareis, e ireis o vosso caminho. Responderam eles: não, antes na praça passaremos a noite. Entretanto, Ló insistiu muito com eles, pelo que foram com ele e entraram em sua casa. E ele lhes deu um banquete, assando-lhes pães asmos, e eles comeram. O que está acontecendo aqui?
Os 2 anjos do Senhor deixaram o Senhor lá com Abrão e foram para realizar a destruição de Sodoma e Gomorra. Mas, antes disso, iriam sim salvar Ló e sua família. Ló, ao ver os anjos, sabiam quem eram e insistiu para que eles pousassem na casa dele e comessem alguma coisa. Eles, na verdade, queriam ir já para o meio da cidade, para realmente mostrar que os anjos do Senhor estavam ali, vendo a impiedade em que se encontravam essas cidades. Quer dizer, Deus não seria injusto mandar a destruição a essas cidades. Essas cidades eram formadas por pessoas, homens, mulheres, jovens, crianças, idosos, que todos não estavam preocupados em buscar a Deus. Será que não é diferente dos dias de hoje? Será que também nos dias de hoje nós não temos cidades e cidades e mais cidades exatamente deste jeito? Complicado. Devemos converter o nosso coração, não é mesmo? Aprender das Escrituras, saber o que agrada a Deus, que é isso que nós estamos fazendo, para que nós sejamos poupados no dia da destruição. Nós vamos ver agora uma situação muito triste, em que nós vamos ver a situação em que se encontrava essas cidades ímpias. Em Gênesis 19, versículo 4 até o 8. Prestem bem atenção no que está escrito aqui. Mas antes que se deitassem, cercaram a casa os homens da cidade, isto é, os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, sim, todo o povo de todos os lados. E chamando a Ló, perguntaram-lhe: onde estão os homens que entraram esta noite em tua casa? Traze-os cá fora a nós, para que os conheçamos. Então Ló saiu-lhes à porta, fechando-a atrás de si, e disse: meus irmãos, rogo-vos que não procedais tão perversamente. Eis aqui tenho 2 filhas que ainda não conheceram varão. Eu vou-las trarei para fora e lhes fareis como bem vos parecer. Somente nada façais a estes homens, porquanto entraram debaixo da sombra do meu telhado. Esses 2 anjos entraram na casa de Ló, e os homens, tanto velhos quanto novos daquela cidade, estavam tentando arrombar a porta da casa de Ló. Por quê? Porque queriam conhecer, ou seja, ter relações sexuais com os anjos, exatamente. Eram homossexuais. E eles queriam ter relações com os anjos, de todas as formas. Tanto é que Ló chegou ao ponto de oferecer as suas filhas que não tinham ainda conhecido varão, ou seja, eram virgens. Ainda chegou a falar: façam com elas conforme vocês quiserem. Mas esses homens homossexuais não queriam as mulheres, não queriam as filhas de Ló, queriam os anjos, os homens que estavam dentro da casa. Não vou nem fazer comentário aqui. Senão já vão falar que meu vídeo é homofóbico, que eu estou aqui compactuando contra a homofobia ou a favor da homofobia, e não é assim. Eu apenas estou relatando verdades bíblicas. A impiedade dessas cidades estava denunciada pelo volume de homossexuais. É isto que está escrito na Bíblia. Basta estudarmos, abrirmos os nossos ouvidos e entender o que a palavra está querendo dizer. Bom, Ló ofereceu suas filhas. Vamos ver se esses homens, o que eles intentaram fazer, se eles concordaram. Em Gênesis, capítulo 19, versículo do 9 a 11, está assim. Eles, porém, disseram: sai daí. Disseram mais: esse indivíduo, como estrangeiro, veio aqui habitar e quer se arvorar em juiz? Agora te faremos mais mal a ti do que a eles. E arremessaram-se sobre o homem, isto é, sobre Ló, e aproximavam-se para arrombar a porta.
Aqueles homens, porém, estendendo as mãos, fizeram Ló entrar para dentro da casa e fecharam a porta. E feriram de cegueira os que estavam do lado de fora, tanto pequenos como grandes, de maneira que cansaram de procurar a porta. O que será que está acontecendo aqui? Simples. Esses homens ficaram enfurecidos porque quando Ló mostrou ou ofereceu as suas filhas para eles, eles falaram, olha, eles estão julgando a nossa preferência sexual. Ele está querendo ser juiz sobre nós, dizer o que é certo e o que é errado. Está querendo oferecer suas filhas, dizendo não faça tal perversidade com esses homens. Olha, quem te colocou como juiz sobre nós? Quem foi que colocou? Agora nós vamos fazer muito mais mal é para você. E tentaram arrombar a porta e ir contra Ló. Mas os anjos automaticamente cataram Ló, colocaram para dentro da porta da casa e feriram de cegueira aqueles homens. De forma que eles queriam arrombar a porta, mas eles na verdade não conseguiam encontrar a porta, porque ficaram feridos de cegueira. Continuando a história, em Gênesis 19, versículo do 12 até o 17, está assim. Então disseram os homens a Ló, tens mais alguém aqui? Teu genro, teus filhos, suas filhas, e todos quantos têm na cidade, tira-os para fora deste lugar, porque nós vamos destruir este lugar, porquanto o seu clamor se tem avolumado diante do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Tendo saído Ló, falou com seus genros, que haviam de casar com suas filhas, e disse-lhes, levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Mas ele pareceu aos seus genros como quem estava zombando. E ao amanhecer os anjos apertavam com Ló, dizendo, levanta-te, toma tua mulher e tuas duas filhas que aqui estão, para que não pereças no castigo da cidade. Ele, porém, se demorava, pelo que os homens pegaram-lhe pela mão, a ele, a mulher e as suas filhas, sendo-lhe misericordioso o Senhor. Assim o tiraram e o puseram fora da cidade. Quando os tinham tirado para fora, disse um deles, escapa-te, salva tua vida, não olhes para trás de ti, nem te detenhas em toda esta planície. Escapa-te lá para o monte, para que não pereças. Veja, estes homens falaram para Ló, você tem família aqui, você tem genro, você tem alguma outra pessoa, pega essas pessoas e saiam daqui. E Ló foi e avisou aos seus genros, que estavam prometidos a casamento para suas filhas, estavam noivos das moças, e avisou, mas eles zombaram, eles acharam que era uma brincadeira, não acreditaram. Bom, eles morreram, pereceram. E os anjos apressaram a Ló e as suas filhas e a sua esposa para os tirar da cidade, porque a destruição viria e não viria enquanto Ló estivesse ali. O Senhor teve misericórdia de Ló. Glórias a Deus. E o Senhor, ele não vai destruir o justo ou o justificado juntamente com o ímpio. Ele não fará isso. O Senhor jamais fará isso. Glórias a Deus que nós estamos aqui estudando isso para sermos justificados na glória de Deus. Vamos ver agora a destruição de Sodoma e Gomorra. Em Gênesis 19, versículo 24 e 25. Então o Senhor, da sua parte, fez chover do céu enxofre e fogo sobre Sodoma e Gomorra. E subverteu aquelas cidades e toda a planície e todos os moradores das cidades e o que nascia da terra. Ele destruiu tudo que estava naquelas cidades ímpias, todas as pessoas, tal como no dilúvio. No dilúvio tinha pessoas que eram velhinhos, outros que estavam acabando de nascer, tinha crianças de colo, também tinha isso em Sodoma e Gomorra. Lembre-se agora que o anjo também falou para Ló e aconselhou a sua família, ou seja, a esposa de Ló e as duas filhas, não olhes para trás de ti. Infelizmente, nós vamos ver agora o que aconteceu. Em Gênesis capítulo 19, versículo 26. Mas a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida em uma estátua de sal. Por que é grave a mulher de Ló ter olhado para trás? O que simboliza isso?
Ela, na verdade, estava com seu coração triste de deixar tudo para trás. Ela, na verdade, tinha que estar grata no seu coração de estar sendo salvo a sua vida, de Deus ter tido misericórdia da sua vida. E ela olhou para trás. Assim também nós temos nas Escrituras dizendo que não é para nós voltarmos para pegar nada. Quando o dia do Senhor chegar, não é para pensar duas vezes, é para ir, é para fugir, é para salvar as nossas vidas. Não é para voltar para pegar nada, porque o dia do Senhor será como um piscar de olhos. Não devemos nem ter um relance no nosso coração de tentar buscar as coisas materiais em nome de Jesus. Vou deixar aqui para vocês, embora tenha muito mais ricamente exposto nos PDFs, tá? É só você tá aí para você os PDFs, mas vou trazer para vocês Mateus 24, 17, 18, está assim: quem estiver no eirado, não desça para tirar as coisas de sua casa, e quem estiver no campo, não volte atrás para apanhar a sua capa. Ou seja, no dia do Senhor, não pense em pegar nada material, porque senão você vai perder a oportunidade da sua salvação. Este é o nosso módulo. Espero que você tenha aproveitado e aprendido bastante. Deixa aqui o e-mail para você poder sanar suas dúvidas, dar também suas sugestões, suas críticas. Fique na paz, Senhor. Te aguardo para o próximo módulo. Fique com Deus. Deus te abençoe. Tchau, tchau.